grandeza do serviço humilde. Irmãos, sempre que temos a oportunidade de pensar um pouco e olhar para a palavra de Deus, nós devemos fazê-lo com alegria e com gratidão, porque é através do conhecimento, do estudo da palavra, e é no momento do culto que nós temos a oportunidade para celebrar ao Senhor, para meditar na palavra e explorar as riquezas que a palavra tem para as nossas vidas, especialmente aqui em Marcos capítulo 9. Daqui a pouco nós vamos ler os versículos em que encontramos tesouros de ensinamentos preciosos que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, tesouros que nos revelam a verdadeira grandeza do reino dos céus. E agora eu quero chamar a tua atenção para Marcos capítulo 9, a partir do versículo 33. Eu estou projetando aqui, se você quiser acompanhar a leitura, para que possamos fazê-la com a mesma versão. O texto nos diz assim: E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pôs no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua Palavra. E agora queremos pedir que, através da ação e na direção do Teu Espírito, agindo em nossas mentes e corações, o Senhor venha falar a cada um de nós de maneira muito profunda, íntima, de maneira aberta, e que o Senhor nos ajude diante das nossas limitações, a começar pela necessidade que temos de estar com os corações abertos para receber a Tua Palavra nesta noite. Venha, ó Deus, age com graça e misericórdia. Fala com a Tua igreja, porque muito carecemos e estamos aqui para Te ouvir. Assim pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando olhamos para esse texto aqui em Marcos capítulo 9, eu gostaria de destacar que a primeira situação, ou o primeiro ponto que salta aos meus olhos é justamente a busca pela grandeza. E para que eu e você possamos entender plenamente o significado desta passagem, é fundamental mergulhar no contexto histórico em que ela está acontecendo. E aí eu preciso falar, meus irmãos, que os discípulos de Jesus estavam a caminho de Cafarnaum, eles estavam voltando para casa. Há textos que nos dizem que Jesus tinha uma casa que ele morava, ele era um cidadão de Cafarnaum. E por vezes, nas viagens do seu ministério, eles voltavam para Cafarnaum. E justamente aqui isso estava acontecendo. Eu e você precisamos olhar para o texto e entender que eles estavam imersos em um ambiente cultural que valorizava a busca por prestígio e posição social. É nessa mesma realidade que nós estamos inseridos hoje. Se eu e você pararmos para pensar, seja na questão do convívio social, seja na nossa realização profissional, todos queremos alcançar uma posição de destaque. E isso é, sim, importante, sobretudo na nossa carreira profissional, mas é claro que o texto lança para cada um de nós uma mensagem diferente nesse sentido, porque a questão era aquilo que precisava ser trabalhado nos corações dos apóstolos naquele momento. E o desejo deles era ser
E Jesus vendo aquela situação dentro do coração deles, conhecendo a intenção, ou no caso aqui, para ser bem franco, as más intenções do coração deles, Jesus então decide trabalhar esta questão. Naquele trajeto, eles estavam discutindo entre si quem seria o maior, não somente entre eles, mas perceba quão grande era ou foi a ousadia deles naquele momento. Eles estavam discutindo quem seria, entre eles, o maior no reino dos céus. E aí eu quero entender, eu preciso lançar um olhar para o texto e ver que a discussão entre eles foi algo intenso. E isso me chama muito a atenção, porque quando eles trataram desse assunto, e Jesus, vendo aquela discussão profunda, intensa, acirrada entre eles, o Senhor fala: não posso deixar isso seguir adiante, eu preciso trabalhar isso na vida desses homens, eu preciso mostrar a realidade do meu reino, que não é essa realidade pela qual eles estão disputando, ou por causa da qual eles estão discutindo. Isso mostra para mim e para você que, infelizmente, essa busca por grandeza revela a influência das concepções mundanas que ainda permeavam os corações daqueles homens. E aí eu posso dizer para mim e para você, meu irmão e irmã, por vezes nós somos pegos na mesma situação. Porque o nosso coração é sempre tendencioso. Nossas intenções, por vezes, podem ser as melhores, mas nossos corações acabam nos enganando, assim como fez com o corpo apostólico no retorno para Cafarnaum. Nossos corações, por vezes, se enchem de justificativas, ou pelo menos tentam auto-justificar-se, seja pela nossa experiência, seja pela nossa condição, seja pela posição social, seja pelo cargo em um ministério, seja pela liderança no ministério. Nós achamos que temos mais direito do que o outro. E Jesus, no seu reino, não vai trabalhar, não vai atuar desta forma. Eu posso afirmar aqui que para esse tipo de pensamento ou sentimento, com base no olhar que estamos lançando nesta noite para esse texto, não há lugar no reino dos céus para um coração que pensa assim, ou que age assim. A gravidade da discussão deles era tão grande, queridos, mas era tão pesada, que, na realidade, aqueles homens haviam sido alertados por Jesus a respeito da sua morte, da sua ressurreição. E aí no caminho que eles decidem discutir é quem vai ser o maior. Ou seja, ao invés de tentar entender a necessidade da morte de Cristo, da sua entrega, da sua renúncia, eles ficaram envolvidos em uma discussão que estava girando em torno somente a respeito de autoridade e poder. E isso é fato, é possível provar no texto, por conta do silêncio deles. Lá no início do versículo 34, quando Jesus vira para eles e pergunta: o que vocês estavam discutindo, sobre o que vocês estavam conversando? No versículo 34 o texto diz que eles se calaram. Todos fizeram silêncio. E eu fico imaginando que aquele silêncio se tornou fúnebre. Ou deveria, ou poderia até ter se tornado nesse sentido. Porque
Jesus estava fazendo uma pergunta tão simples de ser respondida. Mas aí, aquela pergunta foi tão profunda que atingiu, ou iniciou um processo para trabalhar o coração deles naquele momento, não é? E aí, envergonhados, eles não responderam. Como o Senhor é maravilhoso, não é, irmãos? Por vezes, quando nós estamos ali enfrentando as nossas labutas ou fazendo as nossas escolhas, e aí vem aquela voz na nossa mente, no nosso coração, o Espírito Santo agindo, e ele fala: filho, não faça isso, filho, faça de uma outra forma. Ou por vezes, quando nós escolhemos errado, aí vem aquela voz e fala: tá vendo, filho, eu não te avisei, olha o que você fez. Vamos consertar isso aí juntos? Agora eu quero te ajudar. Vamos acertar? Você já passou por isso, querido? Você já teve essa experiência de, na tua mente, no teu coração, sentir o Senhor falando claramente? É importante que isso aconteça, e acontece nas nossas vidas. Jesus estava presencialmente com eles ali, e conversando, faz uma pergunta, e a resposta foi o silêncio. Eu quero dizer que, de certa forma, isso se torna então compreensível, porque na cultura daquela época, a grandeza era medida pela posição social, pela riqueza que uma pessoa tinha, pela condição, posição, enfim, pelo poder que ela tinha. E aí, os discípulos, embora estivessem próximos de Jesus, embora eles estivessem imersos, vivendo o Evangelho, os ensinamentos de Cristo, eles ainda eram moldados pelas ideias prevalentes na sociedade daquele tempo. Por isso que eu costumo dizer que crente não nasce pronto, irmãos. Crente precisa ser ensinado, crente precisa ser cuidado, crente precisa ser tratado. E nós precisamos estar dispostos a continuar aprendendo a andar com o Senhor, aprendendo dele nas nossas vidas. Aqueles homens ansiavam por uma posição de destaque, esperando que eles pudessem alcançar um status elevado no reino dos céus, tal como era valorizado entre os líderes e autoridades terrenas. E aí nós podemos olhar então para os líderes religiosos no meio do povo judeu, e eu poderia citar aqui os fariseus, os escribas, os zelotes, homens que ficaram responsáveis, os saduceus também, não é? Que ficaram responsáveis pela condução política no meio do povo de Deus. Aqueles homens, os apóstolos, tinham essa formação cultural e por isso eles pensavam desta forma, estavam agindo dessa forma nesse momento, mas isso não justifica, porque não faz parte dos padrões que Cristo tem para nós. E aí eu preciso, meu irmão, lançar aqui um alerta para mim e para você também, dizendo: cuidado, porque estas discussões de superioridade são absolutamente inconciliáveis com a natureza do Evangelho e podem sim desviar-nos da verdadeira essência da fé. É por essa razão que eu e você devemos estar atentos às propensões de nossos corações. Nós precisamos cuidar para que o nosso ser, principalmente os nossos corações, sejam mais parecidos com o coração do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos cuidar que o nosso coração seja moldado e esteja receptivo à ação do Espírito Santo de Deus, para que possamos ser mais parecidos com o Filho de Deus. Mas eu também quero aqui fazer um destaque nesse momento a respeito do ensinamento de Jesus. Jesus está falando sobre a grandeza e agora ele passa a ensinar aqueles homens a respeito desse assunto. É preciso que eu e você agora olhemos juntos sobre essa questão daquilo que Jesus está ensinando para aqueles homens naquele momento, para os apóstolos naquele momento.
Perceba, querido, Jesus chama os 12 para uma conversa particular, privada ali. E aí ele passa então a ensinar e a esclarecer para cada um deles que o problema não está em quem vai ocupar a liderança, em quem estará exercendo qualquer tipo de liderança, porque na realidade sempre haverá necessidade de líderes. E dentro da igreja existe sim a necessidade de líderes. Mas o que Jesus está apresentando para eles aqui é uma proposta que vai muito além disso, no sentido de que se há necessidade de líderes, então o que importa é como a liderança será, como a liderança é exercida. Como eu e você, na condição de líderes, estamos vivendo, como nós estamos servindo, buscando um destaque, buscando ser servidos, ou buscando ser úteis e ser instrumentos e canal de bênção nas vidas uns dos outros. O plano de Cristo na cruz do Calvário para nós como igreja é que sirvamos uns aos outros. No reino de Deus, seguindo o exemplo de Jesus, o líder então deve ser o último, e ele precisa ser o servo de todos. Jesus olha para aqueles homens e percebe essa contenda entre eles e nos seus corações. E aí então a atitude dele não é somente recriminar, não é somente criticar, mas ele acolhe aqueles homens para ensiná-los. Ele reúne com graça e mansidão para compartilhar na vida deles uma missão transformadora, que faria toda a diferença nas vidas deles e no ministério que eles exerceriam quando Jesus não estivesse mais com eles. Jesus passa a proclamar então que a verdadeira grandeza do reino de Deus não se baseia em posições elevadas ou na busca por prestígio terreno. Muito pelo contrário, ele diz que a verdadeira grandeza manifesta-se na disposição de servir ao próximo com amor e humildade. O que estava faltando ali naquela discussão, no caminho para Cafarnaum, entre os discípulos, os apóstolos, era amor e humildade, irmãos. Se eles estivessem derramando amor uns com os outros, uns pelos outros ali, eles não estariam discutindo quem seria o maior. Se eles estivessem exercendo e vivendo a verdadeira humildade, a discussão deles não teria partido nesse sentido. Jesus, como o próprio Filho de Deus, nos deixa um exemplo máximo nesse sentido, queridos. Porque Ele, na condição de Criador de todas as coisas, do Filho de Deus, o próprio Deus, o Deus encarnado, Ele teria direito e autoridade para reivindicar para si mesmo toda a glória e toda a honra dos céus. Mas o que Ele fez? Ele escolheu despir-se da sua majestade e assumir forma de servo. Não tem exemplo maior que esse. Inclusive, se isso já não fosse suficiente, se já não tivesse vindo até nós lemos lá em João capítulo 13, em uma ocasião bastante especial, que o Senhor Jesus demonstra tamanha humildade na disposição em servir, que Ele vai aos seus apóstolos e lava os seus pés, dando exemplo único e máximo de humildade e amor. É por isso que eu gosto, em momentos como esse, de exaltar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o maior exemplo que nós temos, Ele é tudo que nós temos, Ele é o único, não há outro além dele, meus irmãos. A Bíblia nos fala de Jesus Cristo, aquele que é a própria encarnação da majestade divina, mas também nos mostra, nos apresenta um homem, o Filho de Deus, que se fez servo dos servos para lavar os pés dos discípulos. Que imagem poderosa e preciosa para mim e para você. Que imagem que nos constrange, nos comove a olhar para o exemplo supremo de humildade.
serviço que revela a grandeza do seu imenso amor por nós. É por isso que nós somos então desafiados a seguir o exemplo do nosso Mestre, compreendendo que a verdadeira grandeza não está em buscar a nossa própria exaltação, mas em dedicar as nossas vidas ao serviço abnegado aos outros. E aí então, Jesus dá uma lição a mais para aqueles homens. E ele torna essa lição prática. Nós vemos, então, a lição da criança. Para ilustrar de forma clara o que ele estava querendo dizer, e sendo muito prático, bastante objetivo, e já ensinando e mostrando para eles o que ele estava ensinando, Jesus toma um menino, toma uma criança em seus braços e coloca ali no meio deles. Para a realidade da cultura da época, isso era algo que beirava um absurdo. Porque na sociedade judaica da época, as crianças eram frequentemente consideradas insignificantes. Só que o nosso Mestre as levou como símbolo de humildade e da fé que devemos ter no reino de Deus. A atitude de Jesus, então, nos mostra o cuidado e a compaixão que o Senhor tem com todos, inclusive com os menos favorecidos. Ele valoriza aqueles que o mundo muitas vezes despreza de maneira indiferente. O Senhor Jesus valoriza aqueles que o mundo ignora, aqueles que o mundo coloca à margem da sociedade, aqueles que o mundo não quer para si, aqueles que o mundo engana. E eu digo engana sim, porque nós sabemos que o inimigo é astuto, meus irmãos. O inimigo tem oferecido para nós, e sobretudo para os nossos filhos, para os nossos jovens, para os adolescentes, para os juniores, de muitas formas, de muitos meios, oportunidades para que eles sejam seduzidos. Essa palavra é bastante difícil, mas eu acho que ela resume aquilo que eu quero expressar aqui neste momento, para que eles sejam seduzidos pelas paixões deste mundo. Só que aí, quando alguém é levado por essas paixões e acaba colhendo para si as consequências delas, esse mesmo mundo que atrai, o mesmo inimigo que prende as pessoas com as suas garras, é o inimigo que vai apontar o dedo na face de cada um dos nossos filhos e vai rir na cara deles, e vai tripudiar deles, vai judiar deles. Eu posso citar aqui um exemplo muito claro, não é? E que eu acho que talvez seja um dos exemplos mais aterradores nesse sentido. Pelo mundo afora nós vemos o ensinamento através de ideologias, e isso inclui a tal da ideologia de gênero, ensinando nossos filhos que eles precisam ter, sim, experiências e relacionamentos sexuais. Só que esse mundo que oferece isso para os nossos filhos é o mesmo mundo que vai abandoná-los caso aconteça de algum dos nossos filhos contrair uma doença ou até mesmo uma gravidez inesperada e indesejada. É por isso que eu e você precisamos estar e temos que ficar atentos, absolutamente atentos, porque olhar para as nossas crianças é um olhar que nós precisamos ter, como Jesus teve aqui nesta passagem de Marcos capítulo 9. Jesus está mostrando para eles, ao tomar uma criança nos seus braços, Ele está revelando que o seu reino é para os humildes, para aqueles que são frágeis e para aqueles que são de coração simples.
Além disso, Jesus também está ensinando que receber com humildade e espírito de servo o menor e mais insignificante ser humano, representado por uma criança fraca e absolutamente dependente, significa sim receber o próprio Jesus e o próprio Deus que enviou seu Filho. Ou seja, Jesus está mudando totalmente o conceito cultural que aqueles homens tinham nas suas mentes e que estava também nos seus corações. Jesus está dizendo para eles: olha, o meu reino não é isso, o meu reino não é assim. Vocês precisam entender que lá no meu reino tudo é diferente. Talvez por esta mesma razão, eu e você nesta noite sejamos exortados pelo Senhor através da sua palavra a acolher os mais fracos e necessitados, a acolher essas pessoas, a cuidar delas, a recebê-las em nossas vidas, assim como acolhemos a própria presença de Cristo. Isso é desafiador, não é, meu irmão? Mas é o que o texto está dizendo. Se eu e você, quando eu e você recebemos as crianças, recebemos os desamparados, recebemos os necessitados, o que o Senhor Jesus está dizendo é que nós estamos fazendo isso para Ele, nós estamos recebendo ao Senhor. Ao amparar os pequeninos, ao cuidar dos necessitados, então eu e você manifestamos a verdadeira grandeza do reino de Deus. Eu quero concluir estas palavras e quero dizer, queridos irmãos, à luz da passagem de Marcos capítulo 9, do versículo 33 ao 37, que eu e você nesta noite somos lembrados, desafiados, exortados, convidados a mergulhar na profunda verdade da grandeza do serviço humilde que é ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse trecho, testemunhamos a busca equivocada dos discípulos por prestígio e posição, uma mentalidade que muitas vezes também pode estar em nossos corações, de forma sorrateira, disfarçada, mas pode estar lá. Entretanto, Jesus, com sua infinita sabedoria, revela-nos o caminho verdadeiro para a grandeza, que é o serviço amoroso, prontamente disposto a renunciar sem restrições, a renunciar a si mesmo. Sejamos sinceros conosco mesmos, irmãos. Em um mundo repleto de ambições egoístas e busca por reconhecimento, muitas vezes nos deixamos levar pelas mesmas atitudes que os discípulos de Jesus demonstraram. Buscamos posições de destaque, queremos ser notados e admirados. No entanto, a voz suave de nosso Mestre ecoa em nossos corações, mostrando-nos o exemplo de humildade e serviço que Ele mesmo nos deu. Diante do chamado de Cristo para ser servos dos outros, como podemos então continuar indiferentes ao clamor dos necessitados? Como podemos permanecer inativos diante dos mais frágeis e marginalizados em nossa sociedade? O exemplo de Jesus, tomando uma criança em seus braços, nos mostra a importância de acolher e amar até mesmo aqueles que o mundo muitas vezes rejeita. Por isso, eu e você somos convidados nesta noite a refletir seriamente sobre o que significa ser verdadeiramente grande no reino de Deus. A grandeza não está em ser servido, mas em servir. A verdadeira grandeza não está em buscar nossa própria exaltação, mas em exaltar a Cristo e refletir o seu amor ao mundo. Que este apelo ressoe em nossos corações e que nossas vidas sejam transformadas pela compreensão da grandeza do serviço humilde. Assim, juntos,
como discípulos de Cristo, poderemos então impactar o mundo com o amor e a compaixão que nosso Senhor nos ensinou. Que ao abraçar o chamado do serviço, possamos ser canais de bênçãos para os que sofrem, para os que estão em necessidade e os que anseiam por esperança. Que nossas vidas brilhem como luzes no meio das trevas, proclamando a grandeza do nosso Salvador. Que sejamos verdadeiros servos de todos, assim como Jesus o foi para conosco. Que a grandeza do serviço humilde seja a marca distintiva de nossa vida cristã e que tenhamos plenas condições de, com humildade e amor, apontar para todos o verdadeiro Rei, Jesus Cristo. Que Deus assim nos ajude, nos abençoe e nos fortaleça. Amém. Amém.